Usos públicos. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Central do Brasil de hoje. Alexandre de Moraes toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e se compromete a combater notícias falsas durante o período eleitoral. Violência por motivação política aumenta em 2022. Segundo o Observatório da Violência Política e Eleitoral, os registros já ultrapassaram os anos de 2020 e 2021. Eleições 2022 e a eficácia das urnas eletrônicas. Carol Proner, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, é a convidada da entrevista central de hoje e conversa sobre o assunto com Nayá Tawani. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil de hoje está começando agora. Central do Brasil. A decisão do povo nas urnas seguras é soberana. Há 47 dias do primeiro turno das eleições 2022, Alexandre de Moraes se torna o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em cerimônia realizada nesta terça, 16 de agosto, autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e ex-presidentes da República marcaram presença, assim como embaixadores. O ministro assume o lugar de Edson Fachin, tendo como vice-presidente Ricardo Lewandowski. Alexandre de Moraes será responsável pela condução das eleições de outubro deste ano e terá como missão o combate à disseminação de notícias falsas e os ataques contra o sistema eletrônico de votação. O seu mandato terá duração de 2 anos. Dando continuidade ao tema sobre as eleições 2022, vamos falar sobre a eficiência, a segurança e a transparência de dados nas urnas eletrônicas. O equipamento desenvolvido por uma empresa brasileira e um conglomerado de cientistas em meados da década de 1990 automatizou o processo eleitoral em 100%. A tecnologia é referência mundial e motivo de orgulho nacional. Combatendo fraudes e agilizando os processos de apuração, inclusive com biometria, temos um sistema que referenda a vontade política popular. Viva a democracia! Neste ano, a urna eletrônica brasileira completa 26 anos e há quem ainda a coloque em xeque. A entrevista central desta quarta convida Carol Proner, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, para tratar o assunto. É com você, Nayá. Entrevista Central do Brasil. Olá, você que nos acompanha aqui no programa Central do Brasil. Recebemos hoje Carol Proner. Ela é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Conversaremos sobre os constantes ataques às urnas e o processo eleitoral neste ano de 2022. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer, Nayá. Carol, para a gente começar, Bolsonaro assinou um decreto em que ele autoriza o emprego dos militares para a garantia da votação e da apuração das eleições. Qual a legitimidade que os militares têm para avaliarem a integridade da urna e dos votos? Nenhuma, né? Os militares têm funções importantíssimas na Constituição, assim definidas, na ideia de república, na ideia de Estado e de defesa nacional, mas uma delas não é a de vigilância e conferência, e menos ainda, validade do resultado da participação popular através do voto, das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral. Para isso temos órgãos do Estado, né? Temos o sistema eleitoral brasileiro, que tem já uma tradição democrática testada historicamente, e de forma alguma. Essa é uma tensão que o presidente Jair Bolsonaro vem estabelecendo na sociedade, trazendo uma desestabilização muito grande para as instituições e, de certa forma, uma ansiedade em relação ao respeito, né, àquilo que pode se esperar do resultado eleitoral. Certo. E, Carol, candidatos e candidatas podem sofrer alguma punição ao atacar o sistema eleitoral brasileiro? Sim, a liberdade de expressão ela não é absoluta, ela tem nos limites da própria lei contenções
que fazem parte do regime democrático. O próprio Supremo Tribunal Federal vem atuando no sentido de exercer vamos dizer, esses limites quando necessário. Algumas pessoas foram punidas e não tiveram sua liberdade de expressão violada. Esse é um debate, né? E sim, porque a sua liberdade de expressão avançou em terreno de direito coletivo, de direito alheio, de direitos políticos, né? Direitos, digamos, difusos na sociedade. Nós temos, sim, a conduta de qualquer candidato, de qualquer cidadão, tem que ser dentro dos parâmetros da legalidade e da democracia. Algumas vezes, principalmente quando ameaçam a estabilidade democrática, a estrutura, né, e a divisão dos poderes, né, ou que chegam a se constituir em ameaça às instituições, isso pode sim configurar, né, algum tipo de crime, algum tipo de violência que pode ser censurado, tanto pelo Poder Judiciário ou, eventualmente, pelas próprias instituições do Estado. Ainda sobre os questionamentos ao sistema eleitoral, é possível que haja ataques hackers contra as urnas eletrônicas? Não, isso já, assim, aferido por vários sistemas de conferência, inclusive militares recentemente pediram novamente outra aferição. É um sistema que é usado em outros países, sim. O modelo fechado e de circuito fechado das urnas não permite o hackeamento, isso já foi comprovado. Então, qualquer falsa ideia a respeito, né, do sistema eletrônico não quer dizer sistema informático. Há uma diferença entre o sistema de circuito fechado da própria urna, que é uma espécie de baú de fechamento de votos. O que pode acontecer com uma urna é o extraviamento da urna, a destruição de uma urna, né, a invalidação da urna em si, mas não a comunicação desses dados internos dessa urna eletrônica com outros sistemas eletrônicos. Isso é impossível, é inviolável. Isso já foi assim descrito e dito, né, e comprovado, inclusive, por sistemas de aferição, e, portanto, não há qualquer insegurança em relação a isso, e o Tribunal Superior Eleitoral tem dado todas as explicações quando demandado nesse sentido. Sobre esse movimento que tem no Brasil, que pede, né, o voto impresso, há alguma possibilidade disso acontecer? Faz parte do mesmo processo de tentativa de desestabilização. O curioso é que tem uma tentativa de desestabilização pela máxima autoridade da República, o chefe de Estado, o chefe de governo, contra suas próprias instituições, algo que é bastante inédito no país. A própria reunião, que foi muito observada e mal falada internacionalmente, enquanto o próprio chefe de Estado chama os embaixadores, os representantes de outro país para colocar em questão o próprio sistema eleitoral, demonstra talvez intencionalmente, uma vontade de tumultuar o processo eleitoral e a regularidade do sistema eleitoral brasileiro. É uma pena que isso aconteça, porque não estamos em tempos de normalidade democrática, e tudo que nós precisamos nesse momento é muita tranquilidade com relação ao sistema técnico, tecnológico, com também a segurança das urnas, que também conta com a participação dos setores de segurança do Estado, segurança para os candidatos poderem prometer, para poderem conversar com a população, poderem exercer o seu direito de candidatura, para poderem se colocar à disposição na escolha popular, e, portanto, é um momento que deveríamos ter tranquilidade. Depois de tantos episódios difíceis que passamos, a pandemia, tudo que vivemos no país, né? Então, é momento agora de tranquilizar democraticamente, tranquilizar constitucionalmente, e termos um sistema eleitoral funcionando como promete funcionar, sem interferência e sem desestabilização feita por um dos candidatos ao pleito. Muito obrigada pela sua conversa aqui no Programa Central do Brasil. De nada, é um prazer, querido. Obrigada, e voltamos ao estúdio. É com você, Emília. Bom, muito obrigada, Nayá. O ministro Edson Fachin recebeu nesta terça-feira representantes do Instituto Marielle Franco. O grupo entregou ao ministro um documento com 5.000 assinaturas que dá o start para a campanha Não Seremos Interrompidas, relacionada ao combate da violência política de gênero. Durante o encontro, Fachin destacou a importância do diálogo constante para combater não só o ataque às mulheres no exercício da vida na política institucional, assim como garantir diversidade na representatividade, onde mulheres, pessoas negras, todos, todas e todes possam exercer mandatos e ter direito de realizar campanhas.
Vale destacar aqui que a violência política no Brasil aumentou nos últimos anos e deu um salto em 2022. De acordo com o Observatório da Violência Política e Eleitoral, só o segundo semestre desse ano já é o mais violento comparado ao mesmo período em 2020 e em 2021. Foram registrados 101 casos de violência por motivações políticas. O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking. É de lá que a repórter Jéssica Rodrigues nos traz mais detalhes. Trilhos do Brasil. O estado do Rio de Janeiro registrou aumento nos casos de violência política no primeiro trimestre de 2022, segundo pesquisa do Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio. O estado lidera o levantamento com 14 ocorrências contra lideranças políticas, incluindo 4 homicídios. O estudo mostrou também que a ameaça é o tipo de violência política mais comum. A cientista política e professora da PUC de São Paulo, Rosemary Segurado, explica que as ameaças fazem parte de uma estratégia para disseminar o medo. Fazer com que as pessoas, ao se sentirem amedrontadas por um telefonema, uma mensagem, uma rede social, elas deixem de exercer a sua atividade política, defendendo seus ideais e defendendo seu direito democrático como cidadão de participar ativamente do processo político do país. A professora aborda também as possíveis causas para o aumento desse tipo de violência. A liderança política máxima que deveria garantir esse processo de forma democrática, participativa, é a que mais estimula a violência em todos os seus atos, em todos os seus gestos, né? O presidente Bolsonaro, eu não vou nem ir muito atrás, mas enfim, desde que tomou posse como presidente, ele é uma das lideranças que provoca, que dissemina o discurso de ódio. Arthur Miranda, diretor executivo do Laboratório de Periferias, Perifalab, chamou atenção para os muitos casos de violência política na Baixada Fluminense. Para ele, isso faz parte de um projeto. O projeto é o controle a partir da força, porque eles têm o poder da força. E aí, como eles só têm a força, né, como os grupos paramilitares só têm a força, eles precisam construir a narrativa para que a radicalização do autoritarismo, do militarismo, esteja em voga, e sobretudo na Baixada, que falta muito acompanhamento de política do Estado. Fica muito nítido que esse projeto de poder, que tomou o Brasil inteiro nos últimos 4 anos, é o projeto central, é a disputa central por um projeto de controle a partir da força. Ainda de acordo com o levantamento, de abril a junho, o Rio de Janeiro teve uma pequena queda nos casos de violência política em relação ao trimestre anterior, mas continua entre as primeiras colocações, atrás apenas de São Paulo e Bahia. É isso aí, preocupante, né? Bom, o programa Central do Brasil desta quarta-feira vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e aproveito para te convidar a participar da construção do programa. É só nos enviar uma mensagem através do nosso WhatsApp. Anota aí. 11 94594 3576. Repetindo, 11 94594 3576. E convido também a compartilhar o nosso conteúdo. Fique também à vontade para acessar o YouTube do Brasil de Fato ou da Rede TVT e partilhar o link do programa com amigos, colegas e familiares. Eu te espero amanhã. Até lá. Tchau.